Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, vai pensando que você é um super crente que pode tudo. Esse foi o título que eu dei ao último vídeo. Nós mostramos que fé é um dom. Fé é inquestionavelmente, irrefutavelmente um dom, sem o qual ninguém pode agradar a Deus. Nós já temos dito, exaustiva e cansativamente, aqui na TV Caminho Livre, que ninguém nasce com a possibilidade de produzir fé, justamente porque fé é um dom. O ato humano de crer, como Romanos 10 nos diz, com o coração se crê para a justiça. Para esse ato se efetivar, para ele acontecer em nós, é necessário recebermos o dom da fé. E esse dom é gratuito, como os demais dons. É concessão do Espírito. Ou seja, não sou eu que determino o que Deus deve fazer comigo. Não é você que determina o que Deus deve fazer com você. Nós somos servos de Deus. Nascemos enquanto criaturas de Deus e depois nos tornamos filhos, e é graças a essa ação de Deus, por meio do Espírito Santo em nós, que nós hoje cremos. Ou seja, Deus nos dotou com a fé, o dom da fé. Antes nós, como diz Paulo em Romanos 1 Coríntios 12, nós vivíamos seguindo os ídolos. Nós vivíamos sob a égide da idolatria, da impiedade, da desobediência. Não nascemos com o poder de decidirmos por Deus. Não chegamos a este mundo de forma inocente, na condição de inocentes, ou na condição de neutralidade. Não vou seguir Deus nem o diabo, vou seguir meu caminho. Eu possuo o livre-arbítrio. Estamos discutindo esses assuntos desde o início da TV Caminho Livre. Desde o seu início. Hoje eu quero analisar com vocês alguns aspectos de coisas maravilhosas expressas aqui em São João capítulo 17. São João capítulo 17 é aquele capítulo que descreve a oração intercessória de Jesus um pouquinho antes de ser levado à cruz. É a intercessão que Jesus faz pelos crentes. Não só os crentes de sua época, bem como os crentes de todas as eras. E esse capítulo é maravilhoso por conta disso. Portanto, você que nos acompanha aqui na TV Caminho Livre, abra a sua Bíblia em São João capítulo 17. Senhor Deus, nós te pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Há algum significado nisso aqui, nessa oração, nessa frase, nessa sentença? Pai, é chegada a hora? Claro que há. Nós não teremos condições de explorar tudo aquilo que o capítulo 17 nos propõe. Mas quando Jesus diz, Pai, é chegada a hora, isso nos remete para aquela ideia que nós temos trabalhado também aqui exaustivamente na TV Caminho Livre, de que tudo tem seu tempo determinado. Deus só age na hora certa. Deus tem uma agenda. E Ele segue a sua agenda, a agenda que Ele criou e propôs
para o mundo. Jesus veio ao mundo na hora certa. Jesus morreu na hora certa. E Jesus virá na hora certa. Não existe coincidências no mundo. Não existe acasos no mundo. E aí eu me lembro daquela música dos Titãs, né? O acaso vai me proteger quando eu andar. O acaso jamais vai te proteger, meu irmão e minha irmã. Não existem coincidências, não existem acasos. Deus trabalha segundo a sua própria agenda, que Ele elaborou como Deus soberano que é. Ele age de conformidade com a sua agenda. Deus não age de forma contingencial, aleatoriamente, irrefletidamente, irresponsavelmente. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, meus irmãos. Parem com essa ojeriza de ficarem preocupados com a própria vida, com o que vão se vestir, com o que vão comer, se vão estar vivos amanhã. A nossa vida pertence a Deus. Se Ele quiser tomar a nossa vida agora, nesse exato instante, Ele toma. A vida é dele, não é nossa. A nossa vida é derivada do Deus da vida. Parem de ficar preocupados, aterrorizados, em estado de pânico. Essa imprensa brasileira é uma imprensa... Eu, evidentemente, não vou baixar o nível aqui e falar palavrão para você, mas essa imprensa é tudo que há de ruim nesse país. Além daqueles políticos sem vergonhas e safados, governadores e prefeitos desse Brasil, que têm feito tanto mal ao povo brasileiro, politizando essa questão dessa praga chinesa. Parem de se preocupar. Disse Jesus, olha, não vivam preocupados, busquem a Deus em primeiro lugar, entreguem a Deus as vossas ansiedades, os vossos pensamentos, os vossos planos e projetos. Não adianta a gente nos preocupar. Não foi Jesus que disse o seguinte, olha, quem é que poderá acrescentar um côvado à sua vida pelo fato de estar preocupado com alguma coisa? Ou seja, um côvado seria mais ou menos isso aqui, ó. Um côvado. Você não pode acrescentar um côvado à sua vida pelo fato de você estar preocupado com alguma coisa. Pense nisso, meu irmão. Tudo está definido, tudo está patente aos olhos de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Deus sabe e soube, antes de você nascer, o dia em que você nasceria, a cidade na qual você nasceria, você seria filho de quem, Deus já sabia. Seu sexo, que hoje não existe sexo mais, né? Com esse negócio de ideologia de gênero. Sexo hoje é um negócio indefinido, é uma imposição, é um construto social, né? Que bobagem. Que balela. Mas Deus já sabia de tudo. Deus sabia o dia em que você ia nascer e Deus sabe o dia que você vai morrer, meu irmão. Pare de ficar preocupado com a sua vida. Sua vida pertence a Deus. O dia que Ele quiser tomar, Ele toma de volta. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. É isso que a palavra de Deus diz. E não adianta ficar, sabe, brigando em litígio com a palavra de Deus, não. Ou você crê no cuidado, no poder e amor de Deus, ou não. Ou larga de mão desse negócio de ter fé em Deus. Para com isso. Ou você crê ou não crê no poder de Deus sobre você. E outra coisa, ainda que nós morramos, disse Jesus por ocasião da morte de Lázaro, nós voltaremos a viver, não é o fim de tudo. Eu costumo comparar essa vida nossa aqui a uma sala de embarque. Você não vai montar uma casa, construir a sua casa, construir os seus projetos na sala de embarque. Na sala de embarque, a sala de embarque é um período transitório. Ele é passageiro, você está ali de passagem apenas, você está aguardando a hora de partir. A nossa vida aqui pode ser comparada a uma sala de embarque. Essa não é a vida. Não é a vida que Deus quer para nós. A vida que Deus quer para nós está por vir. Quando Jesus voltar, Ele nos dará. Sem morte, sem dor, sem pranto, sem qualquer tipo de mal, sem qualquer vestígio de mal. Graças a Deus que nós temos essa esperança.
E quem não tem essa esperança? Quem não tem essa esperança está aí, ó, se suicidando. Nós estamos testemunhando altos índices de suicídio em todo o mundo por conta dessa praga chinesa, essa praga maldita, desse povo maldito. Quando eu me refiro ao povo maldito, é a liderança. Eu não estou aqui manifestando espírito de xenofobia, não. Agora, Deus tem uma hora para tudo. Pai, é chegada a hora, disse Jesus. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Embora Deus tenha dado todas as coisas a Jesus, isso aí está no âmbito da providência divina. O senhor Ezequiel Gomes, o sabe tudo, o mestre em teologia que sabe tudo, e que, no entanto, faz ativismo teológico ao invés de fazer exegese bíblica, ele quer dizer que pelo fato de Deus ter dado todas as coisas para Jesus, todo mundo está salvo. Vai depender de cada um se decidir se quer ou não ser salvo. Depende de cada um. Deus, então, ele fica à mercê da vontade, do livre-arbítrio, da capacidade de decidir e escolher a vida eterna ou não de cada um. Mas a salvação já pertence a quem quiser. A salvação está aí à disposição de quem quiser. Mas aí Jesus diz aqui, olha, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Autoridade sobre toda a humanidade não quer dizer que Jesus vai salvar toda a humanidade. Autoridade sobre toda a humanidade significa que Jesus é quem governa este planeta, quer você queira, quer não. Quer você saiba disso, quer não. Quer você aceite ou não. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ora, se Ele é o Senhor, só pode haver um Senhor. Nós somos o quê? Servos. E a nossa atitude deve ser essa, atitude de servos. Não atitude de senhores diante do Senhor maior. E pasmem os senhores e as senhoras, é isso que nós temos observado em muitos círculos considerados cristãos hoje. Eu determino, Senhor, que tal coisa aconteça na vida de fulano. Eu profetizo não sei o que, eu determino não sei o que lá. Como se nós, míseros mortais, a quem Deus considera como nada, não é isso que Daniel 4:35 diz? Deus considera os moradores da terra como nada, é nada que nós somos. É para o nada que está indo toda a humanidade. Agora, nós que cremos hoje, temos um futuro pela frente. Brilhante, glorioso, infinito, vida eterna. O fato de Deus ter dado autoridade sobre toda a humanidade a Jesus não significa que Ele veio salvar toda a humanidade. Significa que Ele é Senhor. Ele manda. Agora, Jesus diz aqui o seguinte, olha, e assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O senhor Ezequiel Gomes faz um malabarismo fenomenal para dizer que não é bem assim o que está escrito aqui. Você vai entender o que está escrito aqui, mas não é assim do modo como você vai entender o que está escrito aqui. Porque ele vai colocar João contra João. Ele vai colocar João contra Cristo, Cristo contra Paulo, Paulo contra João, Paulo contra Cristo. Ora, embora Deus tenha dado toda a autoridade a Jesus, autoridade sobre toda a humanidade, Jesus só vai salvar a quem o Pai lhe deu. Agora, ô Ezequiel, para com essa patetice de falar que tudo é na base do automático. E atribuindo a nós, calvinistas, o fato de nós, se crermos que a eleição é incondicional, se crermos na depravação total, na expiação definida, na graça irresistível, na perseverança dos santos, tudo é automático, né? É você que diz essa barbaridade, essa tolice, essa patetice, essa mediocridade. De modo nenhum, nenhum teólogo, nenhum estudioso calvinista afirma tal virutice. Ou quer dar a entender que tudo é automático, então? É porque você não aceita o que a Bíblia diz. Você não aceita, você está em litígio com a Bíblia. Jesus diz aqui, olha, embora Deus tenha me dado toda a autoridade sobre toda a humanidade, eu só vou salvar aqueles que Deus me deu.
Agora é o seguinte, Ezequiel nunca entendeu o seguinte, a dinâmica da doação de Deus. Deus dá Jesus para o mundo. E depois de dar Jesus para o mundo, ele dá o mundo, evidentemente esse mundo aqui é relativo, a Jesus. E quando eu digo mundo, eu não estou me referindo a toda a criatura da face da terra. Deus dá Jesus para o mundo. E depois Deus dá aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, em Jesus, para Jesus. E aí vem o Ezequiel e diz o seguinte, mas não é bem assim, porque em João 14,6, o apóstolo João diz que, vamos ler, isso é a birutice, é a patetice desse mestre em teologia. Ele não tem vergonha de dizer que é mestre em teologia e dizer uma bobagem dessa, está aqui, ó. Aí ele diz que isso que nós estamos professando, segundo a palavra de Deus, está em contradição ou está em tensão. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como é que é mesmo? Ezequiel vai colocar isso que Jesus acabou de dizer em tensão com aquilo que Jesus disse em João 6. Eu estou evitando de ir a João 6 porque eu vou entrar em João 6 quando eu começar a fazer as objeções ao livro de Ezequiel. E eu estou pensando em começar a fazer essa semana, na medida em que eu for lendo o livro, eu vou objetando. Já que eu vou objetar oralmente, eu não vou objetar por escrita, estou pensando em fazer isso essa semana, já começar essa semana, para acabar com essa pose, com essa petulância, essa arrogância desse meu irmãozinho imaturo. E preste bem atenção, Zé, que eu estou te chamando de irmão. Você é muito imaturo. Você é aquele irmãozinho caçula, imaturo, que pensa que sabe tudo, que pode tudo. Né? Baixa sua bola, meu irmãozinho. O Senhor te repreenda, especialmente quando você distorce a palavra dele ao seu bel prazer. Olha, João 14,6, quando Jesus diz aqui, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não está em contradição com o próprio João. A dinâmica é esta, ó, o Pai dá Jesus ao mundo. Depois o Pai dá muitos do mundo, do cosmo, para Jesus. Que é isso que ele afirma em João 6 e está afirmando aqui em João 17,2 aqui, ó. É isso que afirma. Não adianta distorcer o que a palavra diz, não. Aí, o que acontece quando ele dá esses para Jesus? Para quem Jesus só dará a vida eterna. Aí Jesus devolve eles para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a dinâmica, senhor Ezequiel Gomes. Nós não podemos ir a Deus se Deus antes não der Jesus para o mundo como ele já deu. E nos dar para Jesus. Por que ele tem que nos dar para Jesus? Porque é através de Jesus que nós vamos retornar para Deus. Será que você não entendeu isso? Você vem com a história de looping interminável, como se nós, calvinistas, estivéssemos contradizendo a palavra. Você que é a contradição em pessoa, senhor Ezequiel Gomes, irmãozinho imaturo, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ora, a palavra de Deus está dizendo, o próprio Jesus está dizendo aqui, embora, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E o próprio contexto de João 17 vai deixar esta ideia muito clara. Jesus só dará a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. Para quê? Para quê? Para que, através de Jesus, nós possamos, voltar para o Pai. Nós só podemos ir para o Pai por meio de Jesus. Só que para voltarmos para o Pai por meio de Jesus, Deus tem que nos dar para Cristo, porque Cristo é quem nos salva. É a justiça de Cristo que nos salva. E como é que eu me aposto da justiça de Cristo? É pela fé. Ora, se fé não está comigo, se eu não posso produzir fé, eu fico na dependência de Deus me dar fé. E Ele vai me dar. Porque Ele me escolheu. Ele botou meu nomezinho no livro da vida antes da fundação do mundo. É destes que Deus vem atrás. Agora, por que Ele nos manda pregar o evangelho a todo mundo? É porque eu e você não sabemos quem são os eleitos de Deus. Assim como que Ele fez com Paulo, lá em 1 Coríntios 18, versículos 9 e 10. Paulo em Corinto, com medo de ser morto, estava sendo perseguido, apanhando quase todos os dias. Ele falou, eu vou picar a mula daqui de Corinto, vou sair daqui, vou botar a violinha no saco, ó. Aí Deus aparece para ele numa visão e diz, não, você não vai embora daqui não, eu prometo que ninguém vai te fazer mal.
Você vai permanecer aqui porque eu tenho muito povo aqui ainda que precisa ouvir esse evangelho, Paulo, que você está pregando. E Paulo ficou ali, como diz a palavra, 1 ano e 6 meses, se não me engano. A lógica é esta, meus irmãos queridos, a lógica é esta. Esta é a verdadeira lógica. Olha, vamos prosseguir, porque o próprio contexto vai tratar de explicar aquilo que nós estamos dizendo aqui agora. E a vida eterna, verso 3. E a vida eterna, João 17, tá? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu lembro de um livrinho lançado pelo pastor Bulhon, que fez muito sucesso. Pelo menos aqui no Brasil fez muito sucesso. Eu fui um dos primeiros a comprar esse livrinho quando ele foi lançado pela Casa. Na época não existia Casa, publicadora aqui em Goiânia, só havia o CELS, Serviço Educacional lá de Saúde. Eu me lembro que quando saiu o livrinho Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bulhon, eu fui um dos primeiros a comprar aqui em Goiânia. E comi aquele livrinho como se aquele livrinho fosse a melhor coisa do mundo. E foi para mim, realmente. O livrinho do pastor Bulhon, Conhecer Jesus é Tudo, foi uma bênção. Ele trabalha a ideia do livro em cima desse texto aqui. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está falando isso aqui com relação àqueles que o Pai lhe deu. Aqueles que o Pai lhe deu. O pastor Bulhon não trabalha essa questão, né? Evidentemente, o pastor Bulhon, como bom adventista que é, ele vai tratar, evidentemente, de fazer, como é que ele fala? Como é que eu diria? Ele vai tratar de adequar o conhecimento de evangelho que ele possui à visão de evangelho adventista, né? Ele tem que fazer essa emenda, né? Ele tem que botar remendo velho, né, em roupa nova. Ele tem que botar vinho novo em odres velhos. Ele tem que fazer isso. Pastor Bulhon, é isso que ele faz, né? Não estou falando que o pastor Bulhon é má pessoa, não estou falando que o pastor Bulhon está perdido, não é isso, entendeu? Não é isso. Quem estuda a palavra sabe a que eu estou me referindo. Ele tem que adequar a mensagem dele com a visão adventista, porque senão ele está desempregado, coitado. Aliás, eu acho que ele está jubilado, aposentado, né? Mas mesmo assim, vamos lá. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqueles a quem Deus deu a Jesus, conhecerão Deus e a Jesus. Esses vão conhecer. Esses saberão dizer muito a respeito do Pai. Esses confiarão no Pai. Esses terão uma relação muito próxima com o Pai. Sem medo, sem pânico, sem terror, sem chantagens. Uma relação sem ameaças. Porque uma das coisas que a Igreja Adventista mais sabe fazer é ameaçar seus membros. Olha, se você não fizer isso, não fizer aquilo, não der o dízimo, não fizer um pacto, não chegar na hora certa na escola sabatina, faltar no culto, Deus vai te amaldiçoar, irmão. Você vai perder a bênção, o anjo passa com a bênção e você perde a bênção. Se você não fizer isso, assim, você perde a bênção. Se você não fizer aquilo e aquilo mais, você perde a bênção. É ameaça em cima de ameaça, é ameaça sobre ameaça. Curta boa. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu já tratei desse versículo aqui, quando eu estava conversando com vocês a respeito do sábado. Deus deu uma obra para Jesus fazer. Jesus, então, ele teve que desempenhar essa obra, por quê? Porque houve pecado lá no Éden. No Éden, ele descansa, depois de tudo pronto, né? Dando-nos a entender o seguinte: olha, eu estou aqui com vocês. O fato de eu descansar significa, ou traz a mensagem de que eu estou habitando com vocês aqui. Vocês não estão sozinhos nesse planeta. Eu estou com vocês aqui. Estamos numa dimensão de descanso, de Shabbat, ou Shabbat. Estamos numa dimensão de descanso. Vamos habitar juntos, viver em harmonia. Eu com vocês, meus filhos. Só que o homem pecou, Jesus saiu do seu descanso e volta a trabalhar.
Essa é a obra a qual Deus determinou que Jesus realizasse. A obra de salvar aqueles a quem ele veio efetivamente salvar. Porque é isso que Efésios 1:4 diz, 4 e 5. Olha, Deus nos escolheu nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo. Jesus então teria que realizar esta obra por quem? Pelos eleitos, pelos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus é Deus, glorioso. Jesus é Deus. E aí, eu não quero mexer com unitaristas ou unitarianos, enfim. Não é porque tenho medo de discutir isso, não. É porque eu os respeito. Eu só não concordo com aquilo que eles dizem a respeito de Deus, né? O Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, sim. Só Deus salva homem. Homem não salva homem. Salvação é obra de Deus. Só Deus pode salvar o homem. Se Jesus não fosse Deus, Jesus não poderia salvar ninguém, absolutamente ninguém. E Jesus possuía essa glória com o Pai, antes que houvesse mundo. Que glória? Glória divina. Ele compartilha a essência divina com o Pai. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. E agora, ó Pai, glorifica-me mesmo, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Olha, Jesus manifestou o nome de Deus, e é por isso que hoje nós conhecemos Deus, porque Deus manifestou-se e revelou esse Deus maravilhoso. Quem ele é? Olhe para Jesus que você vai saber quem é Deus. Jesus manifestou o nome de Deus para quem? Para toda criatura da face da terra? Não, Jesus manifestou o nome de Deus para aqueles a quem Deus lhe deu, com o intuito de fazer com que esses a quem Deus deu a Jesus, por meio de Jesus, pudessem voltar a Deus. Estarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus hoje graças à obra que Jesus já realizou em vida, morte e ressurreição. E hoje, o que ele faz no céu ao lado do trono de Deus desde que ele ascendeu aos céus? Ele intercede por nós. Mas por que ele intercede por nós? Porque nós somos criaturas falíveis ainda, habitamos num mundo mau, ainda caímos aqui e acolá, somos frágeis, fracos, ainda existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, essa natureza não morreu. Tem um pastor famoso aqui no YouTube dizendo o seguinte, que a natureza pecaminosa, ela morreu. Ora, se morreu, não deveria haver conflito interno entre crentes, nos crentes, não é? Se a natureza espiritual, se a natureza pecaminosa carnal morreu, não deveria haver conflito mais, mas há conflito. Esse pastor está se contradizendo. Natureza pecaminosa, carnal, ainda vive dentro de nós. Mas graças a Deus nós temos uma natureza espiritual que nos foi concedida quando nós fomos regenerados pela ação do Espírito Santo. E é essa natureza espiritual que diladia com a natureza carnal dentro de nós. É por isso que há conflito dentro de nós. E é por isso que Jesus intercede por nós. Sempre. Sempre intercedendo por nós. Não haverá um instante em que Jesus não intercederá por nós. Deixará de interceder por nós. Nós quem? Os crentes. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Àqueles que Deus deu ao mundo. A esses Deus manifestou o nome de Deus. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eram teus. Eram teus. Quando eram? No Éden, antes do pecado. Mas com a entrada do pecado, deixamos de ser de Deus. Aí o que acontece? Para ter-nos de volta, ou parte daqueles que pertenciam a Deus, o que ele faz? Ele envia Jesus para realizar uma obra, escolheu muitos em Jesus para tê-los de volta. Porque é isso que João diz em capítulo 14, verso 6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há contradição entre aqueles a quem Deus dá Jesus e agora esses, por meio de Jesus, retornam para o Pai. Não há contradição nisso. Não há looping, senhor mestre em teologia, Ezequiel Gomes. Não há essa questão de automatismo também. Porque Deus deu para Jesus, então agora automaticamente eles vão a Jesus e automaticamente eles estão aonde? Meu querido, para de ficar atribuindo a nós coisas que nós nunca mencionamos e nem sequer damos brecha para que isso seja subentendido através de uma fala nossa ou de um escrito nosso. Para de ficar atribuindo maldosamente aquilo que nós não assumimos como verdade. Esse negócio de automatismo é ideia sua, Ezequiel. Que papo é esse de automatismo? É tudo no automático. Deus deu, então ele vai. Ora, é o que a palavra está dizendo. Você está indo contra a palavra, meu filho. Você está distorcendo a palavra para adequar a palavra a essa teologia. Não é moribunda, não. Essa teologia morta e enterrada da igreja adventista que você defende. A sua teologia está morta e está enterrada. Fede, ó. Fede. A sua teologia, a teologia que você defende, fede. É antibíblica. Antibíblica. É carniça diante de Deus. É trapo de imundície. Essa teologia que você defende. Sinergismo. Eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Nós temos guardado a palavra porque Deus nos deu a Jesus. Jesus manifestou o nome de Deus para nós. E agora, através de próprio Cristo, nós retornamos à nossa relação com Deus. É assim que funciona. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Esses a quem Deus deu a Jesus, nós podemos nos incluir entre eles porque nós cremos verdadeiramente em Jesus. Agora nós reconhecemos que tudo o que Deus deu a Jesus provém dele. Provém de Deus. Não é isso que eu falei? Acabei de falar para vocês, lá no Éden nós pertencíamos a Deus. Estou falando nós. Evidentemente nós estávamos nos lombos de Adão e Eva, né? É nesse sentido que eu estou falando. Vocês sabem. Porque eu, verso 8, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha que maravilha. Jesus nos transmitiu as palavras que Deus deu a ele para que ele pudesse transmitir. Então, tudo que Jesus diz, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, provém de Deus. Deus incumbiu Jesus de dizer o que ele queria que Jesus dissesse. Que Jesus fizesse tudo o que Deus queria que ele fizesse. Nós recebemos essa palavra. E nós reconhecemos verdadeiramente que Jesus saiu de Deus. E nós hoje cremos que Deus enviou Jesus. Que maravilha isso aqui. Percebam que tudo que Jesus está dizendo nessa oração até agora pertence a quem? Está direcionado a quem? A todos a quem Deus lhe deu. Não adianta fazer como o senhor mestre em teologia morta, falida, faz não. Ele pega um texto e coloca texto isolado do contexto e faz aquilo que eles gostam de fazer que os outros evangélicos fazem, pretexto. Analise o contexto, é simples. Analise o contexto. Não isola um texto. Não tente analisar um texto com base nele mesmo, sem considerá-lo dentro de um contexto, pode ser próximo, imediato ou longínquo, em outros livros. Verso 9. Isso aqui é fantástico. Verso 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. São teus por quê? Porque Deus deu Jesus para o mundo. Deu Jesus para o mundo.
E Deus dá aqueles a quem ele escolheu para Jesus. E Jesus devolve para Deus. Porque nós pertencemos verdadeiramente a Deus. Olha o verso 9. É por eles que eu peço. Eles quem? Eles a quem Jesus está se referindo aqui. Aqueles a quem Deus lhe deu. É por eles que ele roga. Aí Jesus faz questão de dizer o seguinte: olha, não rogo pelo mundo, não rogo pelo mundo, não intercedo pelo mundo. Eu não faço intercessão e mediação pelo mundo. E o mundo aqui tem um sentido amplo, total, completo, cabal. Toda criatura da face da terra. Jesus não roga pelo mundo. Jesus só roga, só intercede, só faz mediação para aqueles a quem o Pai lhe deu. Não é isso que o contexto está dizendo, meus queridos irmãos que estão lendo a Bíblia com liberdade? Não é isso que o contexto diz? Ou sou eu que estou me contradizendo? Sou eu que estou me contradizendo? A palavra está muito clara diante dos nossos olhos aqui, ó. Muito clara. Não é possível errar quando a palavra está nitidamente clara, transparente, cristalina. Muito clara. Jesus não roga pelo mundo. Jesus só roga por aqueles a quem o Pai lhe deu. Vocês querem uma confissão mais clara do que essa? De que a expiação, a salvação já está definida? Jesus já sabia desde o princípio por quem ele viria morrer? Mas é óbvio, Deus é onisciente. Jesus é Deus. Com isso, irão concordar adventistas e arminianos do modo geral. Desde que não façam parte daquela ala de pseudo-cristãos que advogam o tal do teísmo aberto. Não, Deus não sabe de nada, Deus não prevê o futuro, ele age contingencialmente. Que ideia ridícula, né? Que ideia patética. Satanás faz de tudo para distorcer a verdade de Deus, não é verdade? Verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Não há esse negócio, olha, o que pertence a Deus, não pertence a Jesus, não há esse negócio. Pertence a Deus, pertence a Jesus. Pertence a Jesus, pertence a Deus. Portanto, não há looping nenhum. Não há tensão nenhuma, não há contradição nenhuma entre João capítulo 14 e João capítulo 6, ou os demais capítulos do Evangelho de João. Não há tensão, não há conflito nenhum. Não há. O que há é má vontade, o que há é desonestidade, o que há é mentira, propositalmente expressa para poder subverter a palavra de Deus, para adequar a palavra de Deus à teologia morta e falida da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós somos um. Nós, disse Jesus. Esse nós é o nós da Trindade, é o nós da pluralidade divina. E que não pode ser confundido com divindades autonomamente divididas entre si, separadas entre si, que não estão em harmonia entre si, que não pensam igual, como se fossem ídolos. Mas olha o que Jesus está pedindo. Pai, eu já não estou no mundo, ou seja, ele está de partida do mundo, está indo de volta para o Pai. Aí Jesus, olha só o que Jesus pede. Prestem bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Olha só o que Jesus pede aqui no versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome.
que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora, presta atenção numa coisa, meu irmão. Você acha que um pedido de Jesus será negado pelo Pai, depois de Jesus ter feito tudo que o Pai quis? Vocês acham? Me respondam, vocês que são crentes. Vocês que acreditam na Bíblia como sendo sagradas Escrituras, palavra revelada de Deus para nós. Vocês acham que um pedido de Jesus para Deus será negado? Jesus está pedindo o quê para o Pai? Guarda-os. Protege-os. Em teu nome. É isso o que Deus faz por todos aqueles a quem Ele deu a Jesus. E porque Ele deu a Jesus, agora pertencem a Deus de novo. Somos nós, os crentes. Nós somos propriedade do Senhor. Estamos na palma das mãos de Deus. Quem é o diabo? Ou toda hoste demoníaca para nos tirar da palma da mão de Deus e fazer com que nós percamos a salvação? Quem é? Quem é o diabo? Quem é Satanás? Anjo caído, vencido, despojado. Deus, Jesus Cristo, quando morre na cruz, triunfa sobre esta hoste de anjos caídas e demoníacas. Vá de retro, Satanás, em nome de Jesus. Ou vocês acham que eu estou falando coisa da boca para fora ao dizer isso tudo que eu estou dizendo para vocês? O próprio João, vocês percebem que o Evangelho de João é algo lindo, harmonioso, maravilhoso, mas se você lê João com óculos do Ezequiel Gomes, você vai ficar com a impressão de que não entendi nada. João estava bêbado quando escreveu o Evangelho dele? Fumou maconha estragada? Cheirou cocaína? Estava drogado, o coitado do João? É com essa impressão que você vai ficar se você ler João, não só o capítulo 6, mas se você ler João com os óculos do Ezequiel Gomes, meu irmãozinho imaturo, que não sabe elevar um nível de um debate. Na TV e no rádio ele sabe, mas aqui no YouTube não. Ele é petulante, arrogante, prepotente, presunçoso, não é? Gosta de ficar fazendo gracinha, ironia, sarcasmo, e depois quer respeito, depois quer que os outros respeitem ele. Mas vejam aqui, olha o que eu estou falando, confirmando o que eu estou falando para vocês. João 10, 28 a 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Vamos ler o verso 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Que tipo de vida que Jesus nos dá? Eterna. É por isso que o Evangelho é eterno. Estão associando uma coisa com a outra? Evangelho eterno, vida eterna. Não é vida parcial, meu irmão. Não é vida que poderá ser tomada de você logo ali à frente, depois da esquina. Não é uma vida qualquer. É vida eterna. Ponha isso no seu coraçãozinho. Internalize isso como palavra de Deus para você, como bênção para você. Internalize isso. Esqueça os credos, as confissões. Creia na palavra de Deus. Creia. É vida eterna. E aí ele diz aqui, olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Eu estou falando bem baixinho que é para você meditar, refletir na glória dessa palavra. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Meu Deus, que promessa maravilhosa é essa de Jesus? Jamais perecerão. Jamais perecerão. Faça uma música com esse refrão. Jamais perecerão. Cante isso todos os dias.
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É algum pastorzinho medíocre, metido a besta, que está dizendo isso para vocês? Não, é o próprio Cristo que está dizendo isso para vocês através do apóstolo João. Jamais perecerão. Por quê? Porque o que eu lhes dou é a vida eterna, meu irmão. Eterna, eterna, infinita, para sempre, forever. Eternal life. Jamais perecerão. É promessa de Jesus. Você acha que Jesus vai falhar em alguma de suas promessas para nós? Você acha mesmo? Se você acha, o Jesus no qual você crê é diferente do Jesus no qual os verdadeiros crentes creem. É diferente do Jesus da Bíblia. E ninguém as arrebatará da minha mão, está dizendo Jesus. Outra promessa que ele faz: ninguém as arrebatará da minha mão. Vem o arminiano e diz: ninguém, mas se eu quiser sair das mãos de Jesus, eu tenho esse poder, eu posso sair. Misericórdia, Senhor, sobre a vida desses que assim pensam, Pai. Misericórdia. É como se alguém que verdadeiramente creu em Jesus um dia quisesse depois se desligar dele. Agora deixa eu abrir um parêntese. Não estou dizendo que a nossa vida cristã está sempre no alto, está sempre em dias. Não estou dizendo que nós, seres humanos fracos, frágeis, quebradiços, pecaminosos, miseráveis, não estou dizendo que nós temos uma vida perfeita, vivendo sempre ali no ideal de Deus. A realidade está aqui, o ideal de Deus está aqui. Entre a realidade e o ideal há um abismo, há um vácuo enorme, que só poderá ser transposto pela graça de Deus, especialmente quando Ele voltar e nos transformar esse corpo pecaminoso, carnal, em corpo glorioso, corpo espiritual. Então eu não estou dizendo com isso aqui que às vezes nós somos abatidos pelo desânimo. Todo cristão tem a sua fase, tem uma fase ruim. Todo cristão passa por uma fase ruim. Todo cristão se entristece. Todo cristão fica abatido em determinadas circunstâncias. Todo cristão teme alguma coisa. O cristão não é super crente. Ponham isso nas vossas cabeças. Outra coisa. Nós não estamos aqui para ficarmos milionários, para termos mansões, carros do ano, contas bancárias recheadas. Ter tudo isso é pecado? Não. Mas esse é o objetivo da nossa vida cristã? Também não. Parem de crer nesse negócio de super crente, nesse negócio de evangelho da prosperidade. Deus quer que você seja próspero. Ele quer que nós sejamos prósperos aqui nessa terra, muito mais próximos na fé, prósperos na confiança nele, do que prósperos materialmente falando. É óbvio que na vida eterna que Deus nos dará, quando nós estivermos na dimensão eterna com Deus, nós teremos prosperidade. Não nos faltará absolutamente nada. Mas até chegarmos lá, eu posso morrer daqui a pouquinho por pregar o evangelho, posso ser perseguido por pregar o evangelho, posso passar fome por causa do evangelho. Os discípulos, os apóstolos não sofreram? Não sofreram tudo isso? Acabei de falar agora do exemplo de Paulo. Paulo deixa claro como Paulo apanhou, coitado, nessa vida, por simplesmente ser apóstolo de Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo, ela diz muito: olha, o filho pródigo saiu de casa. Para a teologia adventista, quando ele sai de casa, ele se perde. Para o pai, não. Para o pai, não. Para o pai querido que eu amava, sabia que ele ia voltar. Tanto é verdade que todo dia ia lá pro portão da fazenda esperar o filho voltar. Filho pródigo se perdeu? Claro que não, ele voltou para casa. Como é que ele se perdeu? Ele achou o caminho de volta. Foi uma fase, uma circunstância ruim pela qual ele passou. Se desviou por alguns instantes, por alguns momentos.
por algum tempo. Mas nunca deixou de pertencer ao Pai, nunca deixou de ser amado pelo Pai, e o Pai sempre esperou de volta e sabia que ele ia voltar. Não foi a apostasia para a perdição. Apostasia para a igreja adventista, para a teologia adventista, significa perdição. Está perdido. Saiu da igreja, apostatou, está perdido. Caiu, está perdido. Mas eles têm a questão do rebatismo, né? Eu já falei sobre isso aqui. O rebatismo para a igreja adventista poderia ser considerado como a reencarnação espírita, já que o batismo é tipo do quê? Morte e ressurreição em Cristo. Morte e ressurreição em Cristo. Eu me batizei 3 vezes na igreja adventista. 3 vezes eu me batizei. Então, quer dizer, eu estava morto, nasci. Foi o meu primeiro batismo. Aí eu morri, voltei para a igreja, tive que ser rebatizado. Nasci de novo. Reencarnei. Aí depois eu morri. Saí da igreja. Aí quando eu voltei para a igreja, eu tive que rebatizar de novo. Renasci de novo. Reencarnei. É ridículo isso, não é não, meus irmãos? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. O Pai deu para Jesus, mas está falando que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas se o Pai já deu para Jesus, não pode estar na mão do Pai. Por que João está falando que na mão do Pai não pode arrebatar se ele já deu para Jesus? Jesus já prometeu que da mão dele ninguém conseguirá arrebatar ninguém. E aí o Pai deu para Jesus. Esses a quem ninguém poderá arrebatar das mãos de Jesus. Mas o Pai está falando que o João está falando que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vocês estão vendo que há aqui, e eu vou falar sobre uma palavrinha para vocês. Eu nunca falei sobre isso, né, o sentido dessa palavra. Eu já falei, já citei a palavra aqui, uma palavra grega, mas vou citá-la de novo para demonstrar para vocês algo que vocês precisam entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um só caráter, uma só essência. É Deus, único. A gente vai entender isso? Não, a gente não vai entender isso. Afinal de contas, Deus é Deus, nós somos nós. O que acontece? O que um deseja, o que o Pai deseja, o Filho também deseja, o Espírito Santo também deseja. O que Deus não quer, o Filho não quer, o Espírito Santo não quer. A palavrinha grega pericorese, é uma palavrinha que foi criada para descrever a relação íntima entre a Trindade, um interrelacionamento entre as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum contradiz o outro, nenhum está em desarmonia com o outro, todos estão em harmonia. O que pertence a um, pertence ao outro. É por isso que João afirma aqui o seguinte, olha, da mão de Jesus ninguém pode tirar, e aquilo que o Pai deu a Jesus é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode tirar. Mas se Deus já deu para Jesus, como é que não pode tirar da mão dele? Ele já tirou da própria mão para dar para Jesus. É porque quem pertence a Jesus, agora, por Jesus, pertence a Deus, vai a Deus, foi a Deus, estamos em Deus. E aí a promessa é a mesma, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ou você crê que da mão de Jesus e da mão do Pai, alguém poderá ser arrebatado. Ou você crê diferente do que a palavra está dizendo aqui. Porque se você crê diferente, pode arrumar outra Bíblia, irmão. Pode arrumar outra Bíblia, porque essa Bíblia aqui não serve para você, não. Essa Bíblia aqui não serve para você. Como também não serve para Ezequiel Gomes. Eu não sei o que ele está fazendo com essa Bíblia debaixo do braço. Porque ele não prega o que a Bíblia diz. Ele só distorce o que ela diz. Com base nos seus pressupostos. Ridículos, medíocres, patéticos, antibíblicos, obscurantistas. Continuemos. Verso 30. Eu e o Pai somos um. Os unitaristas gostam de citar esse verso aqui, tá vendo? Deus é Jesus, Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Isso quer dizer que só há uma pessoa, uma hipóstase.
Uma pessoa. Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Deus não é o Filho não é Deus. O Espírito Santo não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo. É óbvio que os unitaristas não creem nisso. Os testemunhos de Jeová também não. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a... Ou melhor, gente, eu estou lendo o capítulo errado aqui. Eu só queria ler esse texto aqui. Vamos voltar para o texto. Estou fazendo uma pequena exegese do capítulo 17, né? Eu vim para o capítulo 10 de João para mostrar para vocês o seguinte, olha. Quando Deus roga ao Pai para que o Pai guarde aqueles que o próprio Pai deu a Jesus, o que vocês acham? Alguém poderá arrebatar alguém que foi dado por Deus a Jesus e que, portanto, voltou para o Pai por conta de Jesus, das mãos de Jesus ou das mãos de Deus? Alguém poderá fazer isso? Alguém poderá contestar a promessa de Jesus, jamais perecerão? Alguém poderá contestar isso? Se você crê que alguém poderá contestar isso, essa Bíblia não serve para você. Essa não é a sua Bíblia. Essa aqui não serve para você. É óbvio que o Pai guarda. É óbvio que o Pai protege. E ninguém tem o poder de tirar da mão do Pai. O Pai deu para Jesus, Jesus deu de volta para o Pai. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Estamos na mão do Pai. E da mão do Pai ninguém pode nos tirar. Você pode sofrer hoje, meu filho, perseguição. Você pode sofrer calúnia. Você pode ser objeto de injúria. As pessoas podem te perseguir, podem te maltratar. Você pode até perder a vida por conta do Evangelho, mas você vai ressuscitar no último dia. Essa é uma das promessas maravilhosas que Jesus faz ali no capítulo 6 de João. Eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. O senhor Ezequiel Gomes também vai falar de Judas no livro dele. Vai falar que Judas foi um discípulo verdadeiro, vai falar que Judas teve grandes oportunidades para se tornar um apóstolo querido, amado. Vai falar todo tipo de baboseira a respeito de Judas. E vai inventar uma série de desculpas esfarrapadas para falar que Judas foi sim um discípulo verdadeiro de Jesus e que recebeu oportunidade de salvação. Mas, meus irmãos queridos, olha só o que diz aqui, só esse verso 12. Eu já tratei da questão do Judas, mas vamos ficar só aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus nos protegeu. Protegeu os discípulos. O nome que me deste, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Não é a vontade do Pai, manifesta lá em João 6, que o Ezequiel desconsidera também, distorce. Nenhum deles se perdeu. Por que nenhum deles se perdeu? É porque nenhum desses que se perderam são supercrentes? Tiveram poder de trabalhar em cooperação com Deus para permanecerem salvos, porque senão, se não fizessem isso, não perderiam a salvação? Ou tivesse que cumprir as condições para ser salvo? Cumprir as condições para ser salvo. Os condicionamentos para ser salvo. Como diz lá o senhor Ezequiel Gomes, o mago da palavra de Deus, o bruxo da palavra de Deus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, porque essa é a vontade do Pai. Agora, quem é que se perdeu? Exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura, meus irmãos. Perceba uma coisa, Judas é chamado não de filho de Deus por Cristo. Perceba que isso aqui são palavras de Cristo. Judas é chamado por Jesus, o nosso Cristo, de filho da perdição.
filho da perdição, nasceu da perdição, é proveniente da perdição, saiu da perdição, viveu na perdição. Com que propósito mesmo? Com que propósito? Com que propósito Judas foi chamado de filho da perdição? Para que mesmo? Para quê? Diz-nos a palavra de Deus, de modo claro, categórico, inequívoco, inconfundível, irrefutável. Para que se cumprisse o quê? Para que se cumprisse a Escritura. A Escritura precisava se cumprir na figura de quem mesmo? Na pessoa de quem que a Escritura precisava se cumprir? Na vida de Judas. E eu ainda vou tratar disso aqui de novo, para rebater o bruxo, o mago da Bíblia, chamado Ezequiel Gomes. O meu irmãozinho mais novo, caçulinha, imaturo, mimadinho, que não cresceu ainda. Vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito de Judas de novo. E vou mais longe. Vou pegar a profetisa do senhor Ezequiel, na qual ele crê, Ellen White. Vou pegar a profetisa e vou esfregar na cara dele, porque eu tenho certeza que ele vai assistir o vídeo, assim como está assistindo esse. Eu vou esfregar o seu nariz, Ezequiel, que Ellen White diz a respeito de Judas, para desmascarar você, o seu ativismo teológico. Você não faz teologia, você faz bruxaria com a palavra de Deus, você procura fazer mágica com a palavra de Deus. Você é falacioso, você é um sofista. O que você constrói com a sua exegese, não é exegese, é sofismas. Sofismas. Você erra e conduz muitos a erro. Você erra e conduz muitos a erro, por não considerar o que a palavra de Deus diz clara e categoricamente. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos. Alegria, coisa que eu tive pouco dentro da igreja adventista. Não é porque eu não conheci pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas a quem eu considerava como amigos, verdadeiros irmãos, não. Não é por isso, não. É porque dentro da igreja adventista eu só comecei a ter um pouco de alegria quando eu comecei a conhecer o Evangelho. Eu ainda estava lá dentro, quando eu comecei a conhecer o Evangelho da graça. Permaneci lá dentro, como eu já contei minha história várias vezes para vocês. Só aí eu possuía alegria, mas enquanto eu não conhecia o verdadeiro Evangelho da graça, eu não tinha alegria espiritual nenhuma, pelo contrário. Eu sentia às vezes que eu estava carregando um fardo impossível de ser carregado. E por isso eu saí, né, 2 vezes da igreja adventista. 2 ou 3 vezes, não me lembro mais. Eu lhes tenho dado, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Por causa do que nós somos agora, filhos de Deus, nós somos extraterrestres para o mundo. O mundo olha para nós e nos considera como extraterrestres. O Supremo Tribunal Federal acabou de aprovar agora um decreto não, né? Aprovaram uma visão de que quem manda na nossa vida são os governadores e prefeitos. E nós não temos direito de cultuar o nosso Deus nos templos, né? Nas igrejas. Nós não temos mais esse direito. Pelo menos por enquanto, né? Quem é que manda na nossa vida espiritual agora? Aqui em Goiás é o ditador Ronaldo Caiado. Em Goiânia, um prefeitozinho paraquedista que caiu, sabe-se lá de onde? Eu não sei se ele caiu ou se ele subiu. Estão entendendo, né, a minha analogia? Eu não sei se ele caiu ou se ele subiu. Para mim, eu acho que ele subiu e apareceu aqui. A prefeitura caiu no seu colo. É um ditadorzinho.
Rogério Cruz Credo, prefeito de Goiânia. Rogério Cruz Credo. Nem Ronaldo Caiado, nem Rogério Cruz Credo nos permitem louvar e adorar a Deus nos templos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Para esse povo aí, para essa gente, esse Supremo Federal da vergonha, da fraude, do autoritarismo, nos consideram como extraterrestres. Esse povo nos odeia. Eles só precisam de uma oportunidadezinha para começar a nos perseguir, botar dentro da cadeia, quem sabe matar. Nós já perdemos a nossa liberdade de expressão aqui mesmo. Não sei se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, dê graças a Deus porque ele passou, porque eles podem me dar, como eles estão chamando aí, um strike. Nós já perdemos a liberdade de expressão. Nós não podemos mais falar contra as autoridades constituídas, não podemos opinar. Opinar agora é crime no Brasil. Liberdade de culto é crime. É como se nós fôssemos realmente de outro mundo, como Jesus diz, olha, vocês não são do mundo, eles vão odiar vocês, porque vocês não são desse mundo mais. Impressionante. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus de novo pedindo para Deus, olha, Senhor, eles ainda têm um papel, uma missão a cumprir no mundo, mas eu peço o seguinte, que o Senhor os livre do mal, os guardes do mal. Vocês acham que Deus vai negar um pedido de Jesus? O que vocês acham? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo para buscar aqueles que o Pai lhe deu. Nós não sabemos quem são, por isso nós fomos enviados. Eu não sei quem são esses, você também não sabe quem são. Por isso nós precisamos pregar para todos. Nós não podemos escolher para quem pregar. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso nós temos que pregar para todo mundo. Temos que mostrar esse evangelho para todo mundo. O Espírito Santo é que tratará de fazer o trabalho de convencer, de persuadir. Verso 19. E a favor deles, olha, mais uma vez, deles. Deles quem? Esses a quem o Pai deu a ele, a Jesus. E que agora pertencem a Deus, porque Deus os deu a Jesus. É a favor deles, e a favor deles eu me santifico. Ou seja, é em nosso favor que Jesus se santificou. Em meu e em seu favor. A santificação de Jesus nos é atribuída, ou seja, a justiça de Jesus nos é atribuída. Em favor de nós, ele está falando aqui, ó. Nós os crentes. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Nós só somos santificados nessa verdade aqui, porque Jesus antes se santificou em nosso favor. Vocês estão entendendo? Não percam essa lógica de vista. Nós somos santos hoje, não é graças ao nosso poder de nos auto-santificarmos, de nos auto-promovermos aos olhos de Deus ou diante de Deus, não é isso não. É graças ao que Jesus fez por nós e continua fazendo ao interceder sempre por nós, onde? Ao lado do trono de Deus, lá no santuário celestial. Verso 20. Não peço somente por estes, olha, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. É interessante isso aqui. Eu rogo também, Pai, por todos aqueles que vierem a crer em mim. Você hoje aqui no século XXI, Jesus orou por nós. Por intermédio da palavra que outros que foram alcançados pelo Espírito primeiro pregaram. Vocês estão vendo a dinâmica da coisa? Os apóstolos foram para o mundo e pregaram. Esses que receberam a palavra dos apóstolos também pregaram. Esses que receberam também pregaram.
Esses que receberam, pregaram e chegou até nós. Hoje nós estamos pregando para que outros também recebam a promessa e creiam em Jesus. Nós sabemos quem são? Não. Por isso que nós pregamos para todo mundo. Mas os eleitos de Deus estão aí, espalhados pelo mundo. O povo de Deus está aí espalhado pelo mundo. O Espírito Santo os alcançará quando a palavra do Evangelho for pregada, especialmente por nós. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles estejam em nós, assim como eu e tu, Senhor, somos um em propósito, um em caráter, um em essência, um em amor, um em justiça. É nesse aspecto que Deus e o Pai são um. E é nesse aspecto que Ele quer que nós também sejamos um com Deus, que estejamos em harmonia com Deus. Olha, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em nós. É o plural divino aqui. Que eles também, nós, eu e você, estejam em nós. O plural divino. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Jesus nos transmitiu a glória do Pai. Que maravilha isso aqui, né? Saber que hoje nós somos seres já glorificados, espiritualmente falando, pela fé. Porque é isso que Paulo vai dizer. Você vê que Paulo está em harmonia tremenda com Jesus. Lá no capítulo 8, Paulo, ao descrever aquela corrente sagrada, os 5 elos da salvação, o último elo é a glorificação, que ele já dá como realizada em nós que cremos. Tudo começa com pré-conhecimento. Aqueles a quem Deus pré-conheceu na eternidade, Ele os predestinou. Aquele que Ele os predestinou, Ele os chamou. Aquele que Ele chamou, Ele justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Está no passado. Glorificou, já glorificou. Somos pessoas glorificadas entre a tensão do já, vivendo a tensão do já e o ainda não. Para Deus, já. Na história, ainda não. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vocês percebem que isso aqui, o fato de nós estarmos unidos, sermos um grupo de cristãos unidos, de crentes unidos, isso testemunha para o mundo, em nosso favor. Quando nós manifestamos a crença na verdade da palavra de Deus, o mundo pode observar isso. E nós podemos testemunhar a respeito de Deus na união, na unidade. Mas infelizmente, nem o mundo cristão hoje está unido, né? Infelizmente. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus é que nós estejamos com Ele. Quem mesmo? Aqueles que Deus deu a Jesus e que Jesus devolveu para Deus. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Me amaste antes da fundação do mundo. O amor de Deus entre a Trindade. A pericorese é aquilo. Ela retrata, ela descreve a dança. Porque a pericorese tem esse sentido de dança. É a dança de Deus. É como Deus se relaciona consigo mesmo, com os entes trinitários. Não há desarmonia, não há tensão, não há confusão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste.
Estes quem? Nós que cremos. Por que nós cremos mesmo? Porque primeiro, Deus nos deu para Jesus e Jesus agora nos deu para Deus. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ainda há muito que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, né? Muito. E com isso eu encerro essa exegese do capítulo 17 de João. Vocês perceberam que não há aqui em João nenhum indício, nenhuma indicação de que a salvação é aleatória, ela está aí como um produto que foi disponibilizado para quem quiser. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que o plano de redenção está focado nos eleitos de Deus, aqueles a quem o Pai soberanamente deu a Jesus para que Jesus pudesse dar de volta para o Pai. Porque se Deus não nos dá para Jesus, de modo algum nós poderíamos voltar para o Pai. Não há conflito, não há tensão nessa pericorese, nessa dança de Deus. Não há conflito entre João e João. Não há conflito entre Cristo e Paulo, Paulo e Cristo, Paulo e João, João e Paulo, ou qualquer outro apóstolo. Há harmonia, desde que você abra os seus olhos e queira enxergar a harmonia que há na palavra de Deus de forma clara e inequívoca. Que Deus te abençoe. Que Deus unja os teus olhos, olhos do entendimento. Em nome de Jesus. Amém.